Olá, seja bem-vindo ao meu curso de Departamento Societário. Aqui é o Manuel falando e hoje vai ser uma das melhores aulas que a gente vai ter, que é a aula mais prática, né? Aquela aula que a gente sai da teoria, né? As primeiras aulas você teve a teoria, eu te colocando aí no ambiente do que é essa área. E agora vamos para uma coisa mais prática, né? Agora é a hora do vamos ver, que é a hora que você mais espera, né? Eu, pelo menos nos cursos que eu faço, é a hora que eu mais gosto, é a prática, porque eu aprendo vendo, né? Vendo o outro fazer. Vamos aqui na pasta do curso de departamento societário que eu criei. Vamos aqui nessa pasta contrato. Aqui você pode ver que eu tenho esses modelos aqui de contrato. E nessa aula a gente vai abordar o contrato do processo referente à transformação de MEI, né? Então vamos abrir ele aqui. Deixa eu subir ele todo aqui. Deixa eu subir todinho, ó. Então agora que estamos aqui no começo, vamos lá. Primeiro, agora que você está vendo aí visualmente o contrato, não se assuste, tá? Por causa de todas essas cláusulas, não se assuste. Você não precisa ser um gênio, dominar todas essas cláusulas. Você não precisa. Você já vai ter esse modelo aí que eu vou deixar aí no curso. Você vai estar com esse modelo. Você só precisa entender como é a estrutura, como funciona, para que você use aí para os seus clientes, né? Os clientes do escritório que você trabalha, ou o seu próprio escritório, né? Os clientes que você tem, que você atende. Você só precisa ter esse modelo, entender como ele funciona, para que você fique alterando os dados e assim utilizando esse documento, né, esse documento digital, para fazer aí o seu processo. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente entender melhor, transformação de MEI. A transformação de MEI ocorre quando? De duas formas. Ocorre quando a empresa, no caso o MEI, ultrapassa o faturamento que ele tem ali, porque ele tem um limite de faturamento, ele ultrapassa aquele limite a um certo nível que o próprio governo retira ele da condição de MEI. E aí ele vira uma empresária individual, que é um tipo, né, de natureza jurídica. A outra forma é que talvez o empresário não queira, né, mas estar na condição de MEI, ele quer estar numa condição de uma empresa normal. Então, existem essas duas formas, a forma de faturamento e a forma de cadastral. Faturamento é quando ultrapassa as condições que o MEI abrange, e a cadastral é quando o empresário decide que agora já dá para fazer voos maiores, ele quer fazer voos maiores, então ele vai querer a empresa lá normal. Então, só para você entender como isso ocorre. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse contrato. Lembro você que esse contrato, os dados aí, são tudo dados fictícios, tanto da empresa como do sócio. Porque nesse curso eu te ensino a ter muito zelo, muita organização com o que você está fazendo, para que você preste um serviço de ótima qualidade. É isso que eu quero te ensinar, que eu quero te passar. Porque eu não poderia fazer um vídeo aqui com um documento usando os dados de uma pessoa real, expondo essa pessoa, sabe? O que eu quero pra mim é algo bom. Então eu quero dar algo bom para as pessoas também, sabe? Dar e receber. E é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a fazer um serviço de ótima qualidade para que você tenha muito sucesso e história aí na área do departamento societário. Então vamos lá. Vamos aqui, me acompanha aí na tela. Aqui, ó, Constituição por Transformação de Empresário em Sociedade LTDA. Nós estamos transformando a empresa em uma categoria, um tipo de natureza jurídica chamada Sociedade Empresa Limitada, que é a famosa LTDA que a gente escuta. Lembre-se, aqui está falando empresário, então o que ocorre?
Como o primeiro passo do processo é pegar o MEI e remover ele da condição de MEI, que a gente fala para o governo, governo, ele não é mais MEI, já é empresário individual, automaticamente, né? Por isso que aqui no contrato já está tratando ele como empresário, tá vendo? Transformação de empresário em sociedade LTDA. Não está escrito transformação de MEI em sociedade LTDA. Entendeu? Não está escrito dessa forma. Porque o primeiro passo é remover o MEI da condição de ser MEI, que automaticamente vira empresário. Só para você ir acompanhando aí como é que vai ser. Aqui embaixo a gente vê aqui, ó, se trata de uma MEI. Por que se trata de uma MEI, Manuel? Porque uma MEI é o quê? É quando é o seu nome completo e na frente dela tem os primeiros dígitos do CNPJ. Se for uma MEI bem assim aberta já faz uns anos, ela vai ter primeiro o nome completo e depois os dígitos do CPF da pessoa. Como essa MEI aqui é recente, ela tem os dígitos do CNPJ na frente do nome, tá? Só uma informação aí para você identificar mais rápido do que se trata a empresa só batendo o olho e vendo o nome dela. Então tá bom, aqui tem os números do CNPJ, que eu já te falei nas aulas anteriores, que o CNPJ é o quê? É como se fosse o nosso número de CPF. O nosso número de CPF a gente consegue consultar na Receita Federal e obter alguns dados nossos ali, como nome, idade, né? A mesma coisa com o CNPJ. Através do sistema da Receita Federal a gente consegue saber o nome, o endereço e outros dados aí da empresa. Então é um número de registro. Agora o que você vai ver aqui, que não foi comentado nas outras aulas, que é algo dessa aula própria, que é o quê? O NIRI. O que é o NIRI? Deixa eu marcar ele aqui no vídeo. O NIRI é a mesma coisa. É tipo o número de CPF nosso registrado em um sistema. Qual é o sistema? O sistema da junta comercial. Eu vou te ensinar a trabalhar com a junta comercial, tá bom? Então você vai aprender a tratar com ela. E para você já começar a entender, para a gente fazer qualquer processo de empresa, a gente tem que passar por um órgão público. E um desses órgãos é a junta comercial. Então a gente vai trabalhar com ela. Logo, a empresa tem que ter um número de registro lá. Toda empresa tem um número de registro. Essa empresa ela já tem um número de registro, tá aqui, ó, né? É um número fictício, lógico. Mas só para você entender, quando você ouvir a palavra NIRI, você já sabe, opa, é o número de registro lá na junta comercial. Não é na Receita Federal, não é na Prefeitura e não é em nenhum outro órgão público, é na junta comercial. Vamos lá, os dados aqui do nosso cliente fictício, que é o senhor Davi Danilo. Tá aqui os dados dele, ó. Essa parte que tem os dados é a parte que a gente chama de qualificação, que a gente qualifica, né? Aqui tá a nacionalidade dele, que é brasileira, então no caso ele não é estrangeiro. Ele é casado sob o regime de comunhão universal de bens, né? Ele é nascido nessa data aqui. Por essa data aqui a gente já pode dizer que ele tem uns 40 anos. Tem o RG dele, o CPF, o endereço dele. Ó, presta atenção aqui no endereço. Ó, o endereço dele, ele é de São Paulo, capital, tá? Presta atenção no endereço. Agora vamos aqui para a parte da empresa, ó. Veja, na condição de empresário individual. Não é mais MEI, porque já foi informado para o governo que não é mais MEI. Então, ele agora é tratado como empresário individual, de forma automática. Mas espera aí, Manuel, vamos dar uma paradinha. Mas, Manuel, por que a gente está fazendo esse processo se ele automaticamente já não é MEI? Meio que já não foi transformado alguma coisa? Sim, já foi transformado alguma coisa pelo órgão público. Só que foi feito só uma parte. Você que está trabalhando na área do departamento societário, você vai configurar ele todinho, você vai deixar ele todo certo. Porque aqui ele está desregular, né? Está desconfigurado. Porque aqui você veja, o nome da empresa aqui, ó, tá como MEI, correto?
Só que se for puxar lá no sistema da Receita Federal dos órgãos públicos, ele vai estar como empresário individual. Então, tipo, ele não é mais MEI. Entende? Isso é uma coisa que você que está agora procurando conhecimento nessa área, você está aprendendo isso. Mas quem é leigo, a pessoa que tem a MEI, ela não sabe, ela não tem esse conhecimento. Ela pensa que está ainda na condição de MEI, mas na verdade ela está em condição de uma empresa normal. E por não saber, ela não está cumprindo as obrigações que tem que cumprir e acaba aí se endividando, criando dívidas com o governo. E isso não é bom, não é? Por isso que nós, profissionais, entendemos dessas coisas para poder auxiliar da melhor forma os nossos clientes. Vamos lá. Aí os dados aqui da empresa, né? Veja que o endereço dela é igualzinho do empresário e é em São Paulo capital também. Aí veja aqui, ó, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aquilo que eu já falei, certo? É sempre bom a gente ficar comprovando o que a gente fala para passar confiança. Veja aqui no contrato, ó, escrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRI, que é o registro, né, dentro lá dela, tá o número. Então, veja que é isso a função do NIRI. Então, por exemplo, eu quero saber de tal empresa lá no sistema da Junta Comercial. Eu preciso do NIRI, né? Mas se eu tiver o CNPJ ou outra informação, eu também consigo os dados dela. Mas o NIRI é uma delas, né? Se você tiver o NIRI, certeiro. Vamos lá. Seguindo aqui os dados. Veja aqui, ó. A gente tem as cláusulas. Essas cláusulas, elas são a respeito da mudança que está havendo ali. Por exemplo, essa aqui, número 1, está falando da alteração do tipo jurídico e razão social. Então, veja que aqui ela está falando, ó, que agora o nome da empresa vai ser Consultoria e Treinamentos da Vida Nilo LTDA. Como está saindo de empresário individual para ser uma LTDA, tem que ter a palavra LTDA no final do nome. É obrigatório. Tá bom? Se liga nisso. E veja que aqui fez uma combinação. Ele usou as atividades que ele atua, que é consultoria e treinamento, mais o nome dele. Deu certinho. Tá ok. Vamos prosseguir. Então, ok, está alterando o nome, né? Porque está mudando também para LTDA. E agora a outra é a alteração do objeto social, que é o que? Quando era MEI, tinha tal atividade. Agora que está mudando para outra empresa, agora vai ser outra atividade. O empresário que quer dessa forma. Tá bom? É o empresário que quer dessa forma. Pode seguir com as mesmas do MEI. Pode seguir. Da mesma forma, vai ter que alterar, vai ter que estar isso no contrato. Porque se você já teve alguma experiência com MEI, você vai ver que as atividades estão escritas de uma forma e quando a gente torna ela numa empresa normal, vai estar escrito de outra forma. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, eu trabalho com serviços administrativos, eu tenho uma MEI de serviços administrativos, eu quero tornar ela normal. Eu tenho que colocar ela no contrato da mesma forma que está aqui, que está alterando, mesmo não alterando, porque a descrição vai estar diferente no MEI e na normal vai ser outra coisa também. Então, eu preciso alterar a descrição, entende? Não a atividade em si, mas a descrição. Vamos prosseguir. Aqui na cláusula 3 de administração da sociedade, ela tem que estar aí porque já não é uma MEI, né? É uma empresa normal, então ela precisa estar aí descrevendo, informando que alguém vai ficar responsável por essa empresa. E o responsável vai ser o sócio dela, né? O senhor Danilo, quer dizer, Davi Danilo, nosso cliente fictício. Ele vai ser o responsável por ela. E a parte de consolidação. Essa parte de consolidação é o quê? É informando que essas cláusulas informadas estão entrando assim em vigor, sabe? Tá se tornando verdadeiro aquilo, né? Tá meio que solidificando aquilo. Então a consolidação ela serve para isso. Então a consolidação está aqui. Em cima veja que tem as cláusulas que estão informando a mudança. Então
A de consolidação ela é a última, tá? Enquanto você vai colocando as cláusulas de alteração, de mudança que está fazendo na empresa. A da consolidação vai ser a última. Já para você pegando essa noção. Outra coisa, gente, isso aqui, essa parte inicial, ela se chama preâmbulo, tá? Então, se alguém falar para você, olha, lá no contrato que você mandou, tá errado o preâmbulo. Então, você já sabe que é essa parte aí, inicial. Então, você já sabe onde procurar o erro, né? Para você fazer a correção. Vamos lá. Aqui embaixo já é a parte, né? Você vê ali, consolidação do ato constitutivo. Então, tipo, veja dessa forma. Como a empresa era MEI, deixou de ser MEI, virou empresário individual de forma automática. A gente agora está transformando ela em LTDA. A transformação ela é vista como uma espécie de criação. Por isso aqui está escrito consolidação do ato constitutivo, porque está se criando algo novo, entende? Ele não interpreta aquilo como uma alteração, mas sim como uma criação. Você está criando uma empresa nova, entende? Deve ser provavelmente porque muita coisa do MEI não dá para se aproveitar para se dizer uma alteração. Então, como tem pouca coisa para se aproveitar, tem que criar coisas novas. Por isso é visto como uma criação e não uma alteração. Então vamos lá. O endereço dele aqui tá ok. O nome aí, né? Consultoria ok. O endereço. Uma cláusula dizendo que ele tem toda a liberdade para poder abrir filiais se ele quiser. Vamos lá. Vamos ver. Aqui a parte do objeto social, que é as atividades da empresa. Ok também. A parte do capital social. Vamos prestar atenção aqui. Essa parte é bem importante. Veja que aqui tem o valor de R$1.000. Muitas vezes não, de vez em quando, na verdade, um cliente pergunta, olha, eu não sei que valor eu ponho aí, eu não sei se eu coloco R$1, não sei se eu coloco 10 mil, que valor que eu coloco aí? Você vai informar para o cliente, olha, se o senhor for prestar serviço para prefeitura, órgãos públicos, o senhor é bom colocar um valor alto, porque para você prestar serviço para a prefeitura, você tem que participar de processos, né? Processos lá de concurso, né? E esses concursos, eles exigem a empresa ter um certo nível de capital. Então, por isso tem que colocar um nível alto aí, colocar uns 10 mil, 20, 30 mil, 50 mil. Agora, se você for prestar serviço para pessoas e outras empresas, no caso não vai prestar serviço para órgãos públicos, você põe o valor de 1.000, tá? 1.000, um valor indeterminado. Lembra que assim, esse é o contrato, ele é um modelo para você, tá? Não fique com medo das cláusulas. Você vai pegar esse modelo, você só vai ter que alterar, por exemplo, aqui. Se o cliente quer colocar 50 mil, você coloca ali 50 mil. Você pode editar aqui. Aí você coloca o nome do seu cliente aqui ou da cliente, né? Suponhamos que o seu cliente seja Joaquim Luiz. Aí você põe aqui o nome em vez de Davi, você põe Joaquim Luiz. Ou suponhamos que o nome seja Laura Fernandes. Põe o nome da senhorita Laura Fernandes aí, tá bom? Só lembra de mudar também aqui, ó. Aqui, veja, aqui está escrito sócio, né? Então está no modo masculino. Então, se você tem uma cliente chamada senhorita Laura Fernandes, mude aqui para sócia, tá bom? Presta atenção nesses detalhes. Aqui é a parte de administração, né? Colocando o sócio como responsável. Dizendo aí, essa parte aí é a parte que diz que ele pode administrar da forma que ele quiser, que ele pode ir lá no banco representando a empresa, entende? Essa parte aí só para você entender do que se trata, né? Vamos seguir. Aqui é uma parte muito importante, tá? Se liga bastante aqui, porque, ó, veja essa parte aqui, ó. Marquei aí, viu? Veja que está escrito aí que a empresa terá duração por prazo indeterminado, quer dizer que o que? Não tem data para acabar. Né? Só vai encerrar essa empresa quando o empresário quiser.
E ela vai ter o início da atividade em 16 de fevereiro de 2016. Então, foca bastante aí que o que? Você tem que pôr a data aí, que é a data de abertura da empresa, tá bom? A data que a empresa foi criada. Não é para colocar a data de hoje, que você está fazendo o documento, ou qualquer outra data, não. Você vai colocar a data que está lá no cartão CNPJ, que você vai puxar os dados lá na Receita Federal através do número do CNPJ que o cliente vai te passar. E aí você vai colocar a data que está nele aí, tá bom? Presta atenção nisso aí, porque como é um detalhe pequeno, você acaba esquecendo e encaminhando esse documento com a informação errada. E aí passa uma imagem negativa, né? Vamos lá. Aqui, ó, presta atenção aqui também que, ó, 31 de dezembro. O que essa cláusula está falando? A empresa ela tem que fazer uma análise contábil, né? Uma análise contábil é o que a gente chama de balanço patrimonial, balanço de resultado. E isso a gente sempre coloca a data de 31 de dezembro do final de cada ano, né? Então, fica aí no contrato como 31 de dezembro. E aí a parte contábil, o departamento contábil do escritório, eles vão usar essa data como referência e vão fazer toda a parte deles ali, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, te informar melhor, porque aí já vai sair do foco nosso aqui, que é a área societária. Então, não coloque uma data diferente do que está aí, porque senão você vai acabar atrapalhando aí o departamento contábil, que na verdade vai prejudicar o cliente em si. Tá? Então, lembra que esse contrato é um modelo, então aqui já está 31 de dezembro, então você nunca precisa alterar essa parte, sempre deixa do jeito que está aí, tá bom? Então vamos lá. Prosseguindo aqui, ó, veja, essa cláusula aqui chamada da dissolução, liquidação e extinção da sociedade é dizendo que o sócio ele tem toda a liberdade para encerrar a empresa quando ele quiser, entendeu? Ele que dá a ordem final aí. Nada impede ele de encerrar a empresa, não. E logo abaixo aqui, ó, tá dizendo, é uma cláusula muito legal essa. Deixa eu tentar selecionar aqui de uma forma que não fique na frente. Ficou, mas essa cláusula, veja que ela diz que se o sócio falecer, né, via falecer, a empresa pode ser administrada pelos herdeiros dele, né? Pela família, os filhos, as filhas. Então, é uma cláusula aí que dá muita segurança pro empresário, porque caso algo aconteça com ele e a empresa dele está indo bem lá, a família dele pode assumir a direção da empresa e não ficar aí desamparada, né? Então é bem legal essa cláusula. Vamos aqui, declaração de enquadramento e desimpedimento. Aqui, ó. Aqui nessa cláusula de enquadramento e desimpedimento, ele informa que ele está de acordo com a lei, ele não está com algum problema com a lei que impeça ele de estar aí abrindo uma empresa, sabe? E logo abaixo, informando que ele se trata de uma microempresa, né? O faturamento dele é de até 360 mil no ano. Então, se for dividir isso por mês, ele fatura 30 mil por mês. Então, se o seu cliente fatura mais do que 30 mil por mês e todo mês ele vai faturar mais do que isso, todo mês, você fala para ele que ele não pode ser microempresa, não. Ele já tem que ser algo maior, tá bom? Isso eu posso ir explicando em outras aulas aí também. Aqui nessa cláusula está dizendo que alterações contratuais, quer dizer que o quê? Qualquer momento que o cliente quiser que a gente pegue esse documento e altere ele, a gente pode fazer isso, entendeu? Então essa cláusula serve para isso. Qualquer informação que tiver aí e a gente quiser alterar, a gente pode alterar. Só que lembra que esse documento ele vai ser analisado pela junta comercial, onde ele vai ser registrado, e qualquer mudança que fizer tem que ir para eles de novo, para eles analisar e registrar.
E eles não fazem isso de graça, hein? Se liguem. Então, se o cliente quiser fazer, sempre informa ele que tem um valor que a junta vai cobrar, fora o valor que você vai cobrar para fazer esse serviço, né? Vamos lá. Aqui é uma parte muito importante também, gente. Aqui está falando onde vai ser o fórum, né? Do órgão público aí que vai estar cuidando disso. Então, veja que aqui, ó, Fórum da Comarca de São Paulo, tá vendo? A empresa do cliente fica em São Paulo, capital, que é onde eu até estou localizado. Se não fosse aqui, ele teria que colocar o município aqui do qual ele pertence. Supormos que ele é do estado de São Paulo, mas ele não é da capital, ele é de Campinas. Então aqui no contrato tem que estar Campinas, tá? Tô até alterando aqui para você ver. E não só nessa parte aí, tem que estar aqui também, ó, onde eu estou circulando aqui, ó, na tela, tá vendo? Tem que colocar aqui Campinas também, para ficar certo. São detalhes pequenos que a gente acaba deixando passar e aí é reprovado. Então tem que ter atenção nisso. Atenção com esses detalhes pequenos. Feito isso aqui, por exemplo, se fosse do Paraná, você ia colocar, Curitiba, Paraná. Então você ia colocar aqui Curitiba e aqui PR de Paraná, né? E aqui embaixo você veja que ele fala, ó, que será encaminhado, porque esse contrato, repito, ele vai ser encaminhado lá para a junta comercial fazer análise e registrar. Então, ó, será encaminhado para registro na junta comercial do estado de São Paulo. Todo estado tem a sua junta comercial. São Paulo tem a sua junta, Santa Catarina tem a sua junta, Paraná tem sua junta comercial, e aí vai, todos os estados brasileiros têm a sua junta comercial, tá? E aqui tá a junta comercial do estado de São Paulo, porque o nosso cliente é daqui de São Paulo. Então se liga nisso, tá? Aqui vem a parte da data, gente. Aqui é a data que eu fiz o documento, tá? Essa é a data que eu fiz o documento. Quando eu fizer os outros documentos que tem que ser feitos, aí eu posso vir aqui e alterar para ficar tudo na mesma data, porque o certo é ficar tudo na mesma data. Não pode ficar em datas diferentes. Mas como eu ainda não fiz os outros documentos, o que vai ocorrer? Eu já fiz o documento aqui. Eu vou encaminhar ele para o cliente, né? E o cliente vai ver se os dados estão tudo ok para ele. E ele dando ok, eu prossigo com o restante dos documentos, tá bom? Então a parte de montar o contrato é a parte inicial, tá ok? Chegamos ao fim aqui dessa aula. Porque já chegamos no fim do contrato, veja que não tem mais nada, acabou. Aqui já é a parte da assinatura. E aí eu vou gravar outras aulas aqui para que você vá seguindo aí no seu aprendizado, tá bom? É muito bom que você já tenha chegado até aqui. Tomara que você estoure aí no departamento societário. Eu te ensino aí o que eu peguei na prática, na luta. Tô tentando te passar tudo mastigadinho aí, então aproveita e dá o seu melhor, tá bom? Vai para a próxima aula agora.